Boa noite, pessoas! Então, mais uma super live e hoje é mototerapia. Vamos entender direitinho como é que é esse negócio aí? Todo mundo vive falando, né? Pilotar é meditar, vou fazer terapia, minha terapia é motocar, né? Então, para isso, hoje eu trouxe aqui uma honra, uma psicóloga motoca nômade. Perfeito, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre umas coisas que eu vivo falando para vocês a respeito de transformação pessoal, autoconhecimento, uma criação de uma nova personalidade e o lidar consigo mesma e com os outros, né? Em tudo, em todos os acontecimentos que a gente vivencia e experiencia ao longo da estrada vivendo e também fazendo uma grande viagem, né? E muitas vezes até mesmo viagens mais curtas, mas de repente com uma turma, sempre acontece um processo ali, né? Então hoje a gente vai aproveitar que a gente tem uma psicóloga para poder dar uma luz aí pra gente nessa terapia que muitos estão firme e forte, né? Principalmente depois da pandemia, que realmente deu uma espalhada aí, né, na mente dessa galera, desses motocas. Então, bom, a gente sabe que o mundo virtual a gente se cria também, né? Se cria e se recria. Eu sou a Forasteira, como vocês já me conhecem, e eu não sei se o nome dela realmente é Amable Monari. Eu vou chamar já ela logo aqui pra gente começar a conversar e ela se apresentar. Lá vai eu aqui chamar as pessoas, eu sempre tenho esse processo todo, hoje tá mais fácil aqui. Ok. Sempre super convidado, mais uma super live. Sim, cara, tô te acompanhando rumo ao Alasca, o que é um grande processo aí, né? Olá! Oiê, tudo bem? E tudo jóia? Que honra você aceitar o meu convite. Muito prazer te conhecer um pouquinho mais virtualmente. Obrigada a você por ter convidado e por propor esse tema tão importante, né? E que pouco a gente aborda no motociclismo. E meu nome é Sim, Sim Amable. é verdade, é de verdade. É de verdade, meu nome é de verdade. E no Porque espanhol, é um pouco então, diferente. é bem diferente mesmo. No espanhol é mais difícil ainda as pessoas entenderem que é meu nome. Imagino. E você tá onde agora? Agora eu tô na Argentina, em Rosário. Rosário é na província, né? Estado de Santa Fé. E você é brasileira. Sim, sou brasileira. De onde? Brasileiríssima. De São Paulo, no interior. É que ninguém nasce na onde eu morava, que é Lavrinha, que é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, que se chama Lavínia, fica do lado de Mirandópolis. Então, todo mundo nasce em Mirandópolis. Mas eu sou de Lavínia, cresci em Lavínia, nessa cidadezinha pequena, que fica 1 hora e meia da divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Hum, Bem longe. pois é, eu não conheço. Mas então, como que você foi parar aí na Argentina, que eu sei que eu te acompanho, e você já tem um bom tempo que tá por aí, né? Mas você já saiu daqui nômade mesmo para ir, começou um projeto de psicologia na estrada. Como é que foi? Conta aí pra gente começar, porque vai ter muita pergunta. É, então, acho que vou começar organizando pela minha cabeça, pode ser? Claro. Por exemplo, ser nômade nunca foi uma coisa que eu busquei, mas sempre foi algo que foi acontecendo na minha vida. A gente tem uma ideia de que ser nômade é estar cada dia em algum lugar. E aí tem várias formas da gente viver o nomadismo. E eu fui descobrindo que eu era nômade há muito tempo e nem sabia que, na verdade, eu era nômade. Porque eu saí de Lavínia, eu tinha 19 anos. 19 anos, quando eu casei a primeira vez. E aí eu fui para Araraquara. Aí de Araraquara, eu fui morar 1 ano na Inglaterra. Aí eu voltei, morei
mas morei em Araraquara mais um tempo. Depois eu fui morar em São Paulo. Aí São Paulo mudou minha cabeça, assim, radicalmente. Não tem como você morar em São Paulo e continuar sendo a mesma pessoa. Ou São Paulo te engole, ou você engole São Paulo. É a única opção. E aí eu pensei, vou deixar ser engolida por São Paulo para eu poder engolir São Paulo. Então, São Paulo mudou completamente minha cabeça. E nesse período todo, eu estava fazendo, tipo, especializações, faculdades, especializações, mestrado. E aí chegou e aí de São Paulo eu voltei a morar em Araraquara. Por quê? Porque eu tava assim, não, agora eu tenho que firmar raiz. Tenho que fazer o que todo mundo faz, né? Ficar em um lugar fixo e firmar raiz ali. Então eu comecei a minha atuação clínica já tinha Araraquara e em São Paulo, mas eu queria fixar somente em um lugar. Então eu fixei em Araraquara. E não estava feliz. Não era bem aquilo que eu queria, porque eu ia para a clínica, voltava, não estava feliz. Tava trabalhando pra caramba, agenda cheia, assim, fila de espera, dando palestra. Tipo, tava perfeito. Com 27 anos, minha vida tava, assim, perfeita. Isso que eu ia Maravilhosa. falar, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer isso. E eu, assim, não tô feliz. Não, não é isso que eu quero. Minha vontade é sair daqui, é ir para outro lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu precisava de um meio de transporte dentro da cidade. E aí eu comprei uma moto, uma V-Blade 250, Sandal, antigaça, 2009. Isso era o quê? 2018. Já era 2018. A moto, maravilhosa, prata, assim, grandona. Eu tinha um baú de couro atrás, todo com coisinha. Toda canteira, como é como se diz aqui, né, em espanhol. Canteira é tipo assim, toda metida besta, sabe? Ah, tá. E eu tava ali toda assim com a minha moto, todo mundo na cidade já conhecia, psicóloga motoqueira, não sei o que, rarará. Tentei ir pra estrada com ela, ela só quebrava, então ela passava muito mais tempo dentro da oficina do que fora. E eu falei, cara, não tá dando certo. Quero uma moto que me leve pra estrada. E aí eu fui fazer o que todo mundo faz, né? Já que você tá tendo sucesso na vida, o que você faz? Tem que comprar uma casa. E aí eu fui ver para comprar um apartamento, porque é o que todo mundo faz. Então eu tava fazendo, tava todo mundo fazendo, porque devia estar faltando alguma coisa em mim. Eu pensava, né? Tá faltando alguma coisa, porque, né? Aí o cara me falava as parcelas do apartamento e eu pensava assim, puxa, mas com bem menos que isso e com bem menos tempo, eu compro uma Harley. Pô, é uma Harley. Era tipo impensável para mim ter uma Harley. E ali naquele momento foi como, peraí, é possível. Mais do que esse apartamento aqui, que eu vou ficar 30 anos no mesmo lugar pagando. E aí eu peguei, saí dali e 2 semanas eu já tava com a minha Harley. E aí era em pleno carnaval de 2019. E eu com uma 883, assim, toda maravilhosa, me achando incrível com aquela moto. Como se eu estivesse conquistando um sonho impensável. Impensável para mim era. A sensação era isso. E eu falei, não, agora por que eu não vou me sentir bem? Tô conquistando um sonho impensável. Agora eu posso viajar com a moto, posso sair para os lugares, posso conhecer outros grupos, posso sair da minha bolha da psicologia, da universidade e tudo mais. Mas não era o suficiente ainda. Eu queria alguma coisa mais do que isso. E aí eu entendi que, na verdade, eu estava buscando um sentido para minha vida. E um sentido para minha vida não passa pelas coisas. As coisas são só um caminho. E o sentido da minha vida estava vinculado a eu fazer algo benéfico para um coletivo, para as outras pessoas. E eu pensei, bom, então como é que eu posso viajar o mundo fazendo um projeto humanitário e me sustentar?
sustentar, né? Porque não é fácil a gente tá viajando e se sustentar no meio do caminho. E qual a possibilidade de eu poder ajudar as pessoas sem a barreira do idioma? Porque não vai dar para eu aprender todos os idiomas que tem. Eu posso aprender o espanhol, já sabia o inglês, mas não tem como. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer medicina, porque já que eu sou neuropsicóloga, já estou na neurociência, dou aula sobre isso, vou fazer medicina, porque a medicina, o corpo humano, eu posso ajudar todas as pessoas, sem precisar do idioma diretamente em si. Apesar de que precisa, né? E aí aí eu pensei, no Brasil é impossível a gente fazer medicina, estudar, e não dá. E aqui na Argentina, medicina é gratuito e você não precisa fazer vestibular. E aí, então, eu pensei, vou pra Argentina. Mas eu acabei de comprar uma moto. O que eu vou fazer com essa moto? Acabei de comprar, faz 2 meses que eu tava com a moto. Bom, então eu vou de moto. Vou levar a moto, vou comigo a moto. E de lá eu fico com a moto, eu consigo viajar e tal. E com o tempo, nesses 6 anos de faculdade, eu vou viajando, eu vou fazendo outras coisas. E aí foi quando surgiu os 82 dias sem casa, que não era um plano exatamente, foi algo que foi acontecendo. Só que foi muito sem nenhum planejamento, o qual eu não recomendo para ninguém, para ninguém, para ninguém. Porque eu não tive planejamento nenhum. Eu simplesmente, em 2 meses, vendi, doei tudo que eu podia da minha casa, da clínica, tudo, 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 tudo. Fiquei só com o que cabia na minha moto e livros que eu não consegui me desfazer, que aí ficou uma parte na casa de uma tia, na parte na casa da minha mãe, coisas assim, que até hoje ainda tá mais ou menos assim. Mas os meus livros eu não consegui desfazer. E aí, no meio do caminho, eu tinha que defender o meu mestrado. Então, 2 dias depois que eu defendi o mestrado em São Paulo, eu peguei a estrada e fui para Curitiba. Curitiba, eu fui no primeiro evento de moto da minha vida. Eu nunca tinha ido a um evento de moto na minha vida. De nada. Nem sabia nem como eram as pessoas. Eu já estava fazendo parte do grupo de Delitas, né? Delitas americanas, da cidade de Americanas. Mas não tinha tido tanto contato ainda com o mundo do motociclismo. E aí eu fui para Curitiba e participei do BMS, que foi o primeiro evento que eu fui na minha vida. Que ano Alucinada. foi? 2019. Eu fiquei alucinada. Alucinada. Falei, gente, esse povo é louco. E eu gostei de ser louca junto com eles. Adorei isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tava num momento muito introspectiva. Então, eu tinha feito um outro Instagram de moto, que aí lá eu coloquei todo o caminho e tal, porque eu pensei, eu sou uma mulher sozinha, não conheço a estrada, é a primeira vez que eu tô viajando tão longe sozinha, quero me conectar com as mulheres motociclistas e com as pessoas que podem me proteger na estrada. E a primeira mulher motociclista que eu conversei foi a Vans 883, não sei se você conhece. Ela sempre me ajudou. A primeira coisa, primeira mensagem, ela sempre me respondeu, sempre me incentivou, me ajudou a escolher minha moto, me ajudou em tudo, tudo que eu precisava, assim, ela sempre me ajudou. E eu tenho uma gratidão gigantesca por ela e hoje posso dizer que ela é minha amiga, assim, sabe? Porque ela me ajudou muito. E aí, no meio do caminho, muitas outras mulheres foram me ajudando. E aí, lá no BMS, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito tímida. Quando tem muita gente, eu sou tímida. E aí eu fiquei no espaço que tinha lá para as mulheres. Então eu ficava ali e as pessoas acabavam vindo ali. E todo mundo já estava me conhecendo. A Frida, porque como eu tinha colocado o nome do Instagram Frida e o nome da minha moto era Frida, todo mundo já tinha me conhecido. Aí eu ficava assim, mano, como que as pessoas já me conhecem? Eu nem conheço, eu nem sou desse mundo. Mas as pessoas já me conheciam e aí
começaram a dizer, olha, eu moro em tal lugar, se você precisar de lugar para dormir, para ficar, se você precisar de alguma coisa, é só passar por ali. E aí foi como eu fui fazendo o meu itinerário. Cada vez que alguém me oferecia onde eu dormir, era o itinerário que eu ia, porque eu não tinha onde dormir, não tinha mais dinheiro, tava ferrada. Por quê? Porque eu não tinha planejado. Por quê? O que que eu fiz? Eu tinha mais ou menos 60% dos meus pacientes eram presenciais. E só 40% era online. E em 2 meses, os 60% não passou para online. Até porque 40% eram crianças, então não ia para online. Então, eu tive uma queda financeira gigantesca, gigantesca, porque eu não me planejei. E aí, em 2 meses, eu já estava no vermelho, já não tinha dinheiro. E aí, eu aceitava, as pessoas me recebiam na casa, eu aceitava. E eu super tímida, nunca tinha feito isso na minha vida. Então eu ficava, gente, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que limpar a casa para poder agradecer? Será que eu cozinho? Que eu faço? Eu lavo a louça para agradecer? Eu converso? Eu não sabia o que fazer. Te juro que eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha recebido esse tipo de ajuda na minha vida. Então eu não sabia nem como agradecer. E foram mulheres motociclistas, delitas, que foram me recebendo nas suas casas. Eu passei mais tempo na casa da Grazi, em Porto Alegre, porque eu precisava de um documento para passar a fronteira e o documento não chegava. E também porque eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que ficar esperando a virada do mês para os próximos pacientes pagarem para eu poder continuar a viagem. E ela foi um amor comigo, assim, me recebeu na casa dela. Eu fiquei ali com os pais dela também. Tipo, foi muito bom. Teve uma situação específica que foi em Urubici. Quando eu cheguei em Urubici, eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha nada. Eu não tinha R$ 1. Eu não tinha R$ 1 para colocar gasolina, para descer a Serra do Rio do Rastro. Não tinha dinheiro. Não tinha como seguir a viagem. E aí eu pensei, eu enlouqueci. Eu sentei na pracinha ali de Urubici e pensei, eu enlouqueci. Eu enlouqueci porque eu deixei tudo que estava seguro, tudo nesses 10 anos. Na verdade, foram 7 anos da minha vida que eu tentei conquistar. Eu deixei. Então, quer dizer que o quê? Eu enlouqueci, porque como é que eu ia fazer uma coisa dessa e eu tô aqui, sem dinheiro, sem nem para comer, nem para pôr gasolina e nem nada, e eu tenho uma Harley. Olha a loucura! Olha a loucura! Eu liguei para minha amiga, uma amiga minha que é daquelas que me salva a vida, sabe? Daquelas amigas que te salva a vida. É essa minha amiga, a Valéria. Eu liguei pra ela e falei assim, amiga, e ela é psicóloga também. Eu falei, amiga, eu surtei e eu disfarcei muito bem, porque nem eu percebi. E ela, pera, para, o que tá acontecendo? Eu falei, olha só o que eu fiz com a minha vida. Eu tô aqui sem R$ 1. Eu tenho uma Harley, não tenho R$ 1. Eu não tenho como colocar gasolina. Eu não sei o que eu fiz da minha vida. Por que eu fui tão autodestrutiva comigo? E ela me falou o seguinte: toda vez que uma mulher exerce a sua liberdade, a gente acha que ela é louca. Pela primeira vez na sua vida, você tá saudável. Eu vou te mandar o dinheiro e não precisa pagar. Até você Nossa, eu chegar. tô chorando já. Foi assim, surreal, surreal, assim. E eu, tipo, não, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. E como é que eu vou pagar? Porque eu vou ficar devendo mais, porque eu já tô no vermelho. Não sei o que ela falou. Para. Você tá fazendo o que toda mulher deveria fazer, ser livre. E eu quero te apoiar. E aí eu tinha um relógio da Apple, que foi o último presente do meu segundo marido, que ele tinha falecido fazia menos de um ano. E foi o último presente dele. Então eu olhei para esse relógio e pensei, eu vou ter que vender o relógio. E aí ela me mandou dinheiro, eu publiquei, gente, preciso vender o relógio porque eu preciso continuar a viagem, não tenho dinheiro. Tipo, eu me sentia humilhada de fazer algo assim. Tipo, gente, como eu não vou ter dinheiro? Tem uma Harley, como eu não vou ter dinheiro? E aí eu vendi o relógio super mega barato. Acho que não foi nem R$ 400. Tava muito, assim, eu tava dando o relógio.
E aí, com esse dinheiro, eu consegui chegar em Rosário, na Argentina, onde eu me instalei. E nos meses seguintes, foram acho que 3, 4 meses, eu comia tomate com sal, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha onde dormir, dormia no meu saco de dormir, não sabia o que ia fazer. Eu fui compartilhar apartamento e toda vez que a menina ia cozinhar, eu ia lá conversar com ela, né? Porque assim ela ia me oferecer comida. E eu sem precisar pedir. Não, foi uma situação que eu falei, não dá para chegar nessa situação, porque foi completamente sem organização, sem planejamento. E aí eu não recomendo ninguém, porque a estrada a gente encontra pessoas que nos ajudam, mas a gente pode fazer com que a gente possa ajudar o outro e não só ser ajudado, sabe? Então, o que eu digo é, não faça nenhuma viagem sem planejamento. E aí, voltando ao tema do projeto e onde eu tô agora, eu vim para fazer medicina, comecei fazendo 5 meses de medicina, e aí começou a pandemia. E na pandemia, eu não estava conseguindo estudar, nem estava com vontade de estudar medicina. Eu estava lendo muito mais sobre psicologia política e tudo mais, e porque o meu mestrado é em mudança social e participação política. E na pandemia eu trabalhei igual louca, né? Todo psicólogo trabalhou muito na pandemia. E na pandemia eu trabalhava muito, até porque eu precisava pagar as contas e tudo mais, e também porque tinha uma demanda gigante mundialmente, né? Então, dei muitas aulas, trabalhei bastante e, como todo mundo, aqui na Argentina a gente fez o confinamento de verdade, né? Então a gente ficou um ano e pouco dentro. Quando saímos, foi 1º de janeiro de 2020. Não, foi menos de um ano, quase. 1º de janeiro de 2020, eu fiz a primeira viagem longa aqui dentro da Argentina, que eu fui para La Cumbrecita. E aí, nesse um ano, eu já tinha formatado o meu projeto. Porque aí eu já tinha entendido, eu não preciso da medicina para fazer um projeto humanitário. Eu já estudei tanto, para que eu vou estudar mais? Eu tô querendo viver, eu preciso viver. E se eu tô querendo viajar, eu tô querendo viver, eu tô querendo conhecer outros mundos, outras culturas, outras formas de ser. Então eu quero viver. Então eu vou usar o conhecimento que eu já tenho para que isso não tome muito mais tempo de mim. E aí eu criei o projeto, que é o Psicologia pelo Mundo, que é um projeto documentário, onde eu faço entrevistas com as pessoas do cotidiano e profissionais da saúde para falar sobre o sentido da vida latina. E aí a ideia é dar a visibilidade para diversas maneiras de viver a vida latina. Então, eu estou fazendo esse projeto literalmente há uns 3 anos e meio. E a primeira entrevista aconteceu em Rosário e depois em La Cumbrecita. Só que as 3, 4 primeiras entrevistas, eu ainda não sabia muito bem como fazer, como me posicionar, o que realmente estava querendo. Foi muito uma entrevista teste, assim, tá, eu tô conseguindo chegar onde eu quero ou não, o que eu vou fazer com essas entrevistas, eu vou publicar elas literalmente nas redes sociais, vai virar um documentário, que tipo de documentário, como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu vim construindo essas possibilidades. E de Rosário, eu decidi me mudar para Buenos Aires, porque Buenos Aires era onde tinha maior gama, assim, de pessoas, de lugares para conhecer, de coletivos, porque aqui o feminismo é muito forte, então eu queria trazer essa pegada do feminismo também para o documentário, para mostrar essa vivência também, que é uma forma de viver no mundo, né? Ai, não. E, bom, e aí eu fui morar em Buenos Aires. E aí eu pensei, bom, vou construir uma base, porque aí eu já estava sentindo uma necessidade de ter uma base, de ter onde ir e vir. Só que você ter uma base é um custo maior, né? Porque você tem um custo de onde você está indo e você tem um custo de manter essa base. E aí a ideia
era buscar, sei lá, patrocínios, coisas que pudessem surgir. Só que eu não me sentia ainda muito segura sobre isso, porque eu ainda não sabia o que, que eu poderia oferecer às marcas sobre o meu projeto e sobre mim. Porque eu sou psicóloga, eu não sou. Assim, eu não me sinto influencer, nada disso. Eu sou psicóloga, que tô aqui nas redes sociais mostrando o que eu venho vivenciando de alguma maneira e falando sobre psicologia, mototerapia e tal. Então, eu ainda não sabia muito bem o que oferecer para poder chegar a esse nível. Já que eu não estava me sentindo segura, eu ficava na minha. Eu trabalho, pago o que eu dou conta e viajo o que eu dou conta e tá tudo bem. E ano passado, eu fui. E aí eu tava planejando ir para Cuba. Porque eu queria ir para Cuba, porque Cuba vai ser um grande diferencial no meu projeto para mostrar a psicologia e tal. Mas é muito caro ir para Cuba. Então eu já tinha muitos contatos já de lá em Cuba, de professores dos quais eu já podia ter contato, eu já podia ter uma autorização para poder entrar, para poder gravar e tudo mais. Eu fui para Cuba no começo de 2019 apresentar um trabalho na Universidade de Havana, então eu já tinha conhecido, já entendi o funcionamento. E aí eu tive que ir para o Brasil, porque eu tinha uma empresa que eu precisava fechar e tinha que voltar para o Brasil porque eu precisava fazer isso pessoalmente. E nesse caminho, eu decidi que eu ia trocar de moto, porque a 883, ela é maravilhosa e tudo, mas para viajar, ela não é a melhor moto para a gente poder viajar constantemente. E aí eu fiz uma decisão que foi, tipo, em 8 dias. 8 dias eu decidi que eu ia, então, trocar para uma Sport Glide, como uma forma também de investimento a longo prazo. Mas também não foi a melhor opção, não foi a melhor decisão. Porque você sabe, né? Quando a gente tá viajando todo o tempo, uma moto com um custo muito alto e muito pesada, dificulta muito na estrada, extremamente. E aí eu fui pro Brasil, e aí no Brasil, como eu tinha ficado 2 anos e meio sem voltar, então o único contato que eu tinha era pelas redes sociais, eu me assustei um pouco no sentido do quando as pessoas me conheciam, te juro. Tipo, tava todo mundo já sabendo do projeto, tava tipo, e eu assim, nossa, como é que você sabe? Como é que você sabe que sou eu, sabe? Eu sou uma pessoa tímida, então eu ficava bem assim, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui no evento do Flat Track em Sorocaba. E depois eu fui no Duas Rodas em São Paulo. Dei uma palestra também na Garajás. Encontrei várias outras mulheres em vários outros caminhos. Passei em Londrina, e aí eu encontrei a Vans, passei em Curitiba, encontrei a Bruna, e passei na casa dos meus pais, vi também minha família, que fazia muito tempo. Passei em... Onde que eu passei? Em Sorocaba, vi todas as mulheres ali que a gente conversava pelas redes sociais, nesse evento do Flat Track. E em São Paulo encontrei a Eliana Malísia, conheci a Karina Simões, que eu não conhecia, lá no Duas Rodas, e aí eu fui conhecendo outras mulheres que eu só conhecia também pelas redes sociais, e que a gente conversava e tudo mais, mas a gente não conhecia pessoalmente. Então foi muito interessante, depois desse tempo, voltar e ver as pessoas pessoalmente e ver também o impacto do projeto, o impacto das redes sociais nas relações pessoais também. O que me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo é tipo, uau, as pessoas. Eu estou como psicóloga. E eu não tinha me dado conta disso também, porque eu estava usando as redes sociais não só para falar como psicóloga, mas ao mesmo tempo era. E aí isso me confundiu um pouco de entender qual era o meu real papel
no que eu realmente estava construindo e como isso estava impactando as pessoas. E aí eu comecei a rever algumas coisas do projeto e rever coisas do meu nomadismo também. Então eu voltei, essa viagem durou 73, 74 dias mais ou menos, de ida e volta para o Brasil. E aí eu voltei com uma moto nova, super mega pesada, mas maravilhosa na estrada, assim, tipo, minhas costas já não doía, eu não saía tremendo da moto. Moto, outra vida, assim. E aí eu voltei para Buenos Aires, onde eu já tinha uma base. Só que eu já não estava feliz, porque eu queria o quê? Eu queria estar viajando, eu queria estar em constante viagem, eu queria estar fazendo o meu projeto. Mas tanto nos 82 dias quanto nos 73 dias, e agora, dessa vez, eu queria testar algumas coisas. E uma dessas coisas que eu queria testar era qual é a minha forma de nomadismo. Eu preciso ter uma base para onde voltar? Eu vou e volto? Eu vou, tipo, fico 2, 3, 4 meses e volto? Ou eu vou constantemente e não volto para lugar nenhum porque eu não tenho nem para onde voltar? Como é que eu vou conseguir internet para trabalhar? Como que vai ser a minha rotina? Como que eu vou me sentir na estrada? O que que vai acontecendo? E aí eu pensei, bom, então antes de eu ir para Cuba, porque para Cuba tá muito caro, não vou conseguir ir agora e tudo mais, vou fazer algo por aqui para eu me testar algumas coisas. E aí eu decidi então que eu ia deixar o meu apartamento em Buenos Aires e iria ficar 100% nômade. E aí eu ia começar fazendo o norte da Argentina. Então, 1º de julho desse ano agora, eu saí de viagem para o norte da Argentina. Foi extremamente desafiador, extremamente. E eu, quando viajo, eu fico em alerta. Eu fico 100% em alerta. Eu desfruto, eu tô ali, eu tô feliz, mas eu tô em alerta. E esse alerta, por muito tempo, ele vai gerando um estresse. Então, muitos lugares não tinham internet, onde dificultava eu conseguir trabalhar. Muitos lugares eu não conseguia ter um lugar privado para eu conseguir trabalhar. Quando tinha internet, não tinha lugar privado. Quando tinha lugar privado, não tinha internet. O norte da Argentina é outro mundo, completamente diferente. Eu amei, amei, amei as pessoas, amei o lugar, amei as paisagens, amei tudo. Mas eu não conseguia trabalhar direito. Então, por exemplo, se eu estou em um atendimento, eu não posso falar para o meu paciente, peraí, para de chorar um pouquinho, porque a internet tá travando, volta a chorar agora. Não, 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 peraí, repete. Não posso. Então, eu preciso ter uma qualidade muito grande de internet para eu conseguir trabalhar. Então, o norte foi extremamente desafiador nesse sentido. E no sentido também de que eu não estava conseguindo criar uma rotina pela constância de mudança o tempo todo. Então, eu fui para Salta, eu fui para Jujuy, eu fui para Bolívia, eu voltei. Eu não estava conseguindo criar uma rotina de trabalho, porque o meu trabalho eu preciso estar muito atento, eu preciso estar muito ali. E a minha cabeça estava sempre assim, gente passando do lado. Vai ter internet, não vai ter internet. Eu vou ter onde dormir, não vou ter onde dormir. Minha moto tá segura, não tá segura. Não tava, eu não tava conseguindo criar a rotina. E aí eu decidi ficar em Tilcara. E é onde eu fiquei 2 meses e meio, ali em Tilcara. E dali eu ia para os outros lugares. Então eu pensei, bom, eu sou uma pessoa que precisa de uma base. Seja aqui mais perto, seja mais longe, não vai ter jeito por conta do meu trabalho. Aí entendi algumas coisas. E aí eu precisei retornar para. Aí eu fiz um caminho de off-road, que eu nunca fiz off-road na minha vida. E foi a primeira vez que eu tinha feito isso. Primeiro que eu fiz a Ruta 40 com a Harley, com a Sport Glide, sozinha, no meio do deserto, com 50 quilômetros por hora de vento, de frente, de trás, e areia, uma tempestade, eu não conseguia segurar a moto direito. Foram 4 horas e meia
para percorrer 104 quilômetros a menos de 20 por hora. Foi insano, 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 insano. Mas consegui passar. E aí depois eu pensei, os outros lugares aqui no norte eu não vou conseguir fazer com a minha moto. Porque são de rípio, são de terra, são de pedra. E ela é extremamente pesada, é 350 quilos, com mais bagagem, com mais coisa. Não vai rolar. E aí, o que eu vou fazer? E aí, eu pedi uma moto emprestada para Royal Enfield de Jujuy. E eles super aceitaram, assim, na hora. E eu falei, eu não acredito. Que provavelmente semana que vem ou na próxima vai sair uma matéria na minha coluna Mototerapia, lá na Motociclismo, contando sobre essa viagem, que foi insano, assim. E aí, eu fiz 3 dias dentro da montanha, sozinha, de moto. Eu subi a montanha e desci a montanha. Então, eu subi no sol. Quando eu cheguei lá em cima, no topo, aconteceu uma coisa raríssima, que tava nevando. Começou a nevar lá em cima, no topo da montanha. Eu comecei a chorar, porque eu tava tão emocionada. E a montanha tem uma energia, né? Eu não acreditava muito nisso, mas na hora que você chega ali, você sente a energia da montanha. Assim, não tem como. Você sente a energia da montanha. E aí eu desci para Santa Ana, que é um povoado inca no meio da montanha. Fiquei ali uma noite, depois eu segui viagem e desci pelo Parque Galileuga, que é a Amazônia, que chega até a Argentina. Foi, assim, uma viagem incrível. Só que eu saí dali com essa energia da montanha, com essa energia de Jujuy, com tudo isso, e eu fiquei doente. Fiquei doente, acho que uma semana e meia, mais ou menos. E aí eu comecei a ficar mal e eu falei, não, eu preciso de colo. Preciso de colo. E nesse momento que eu tava assim, eu preciso de colo, minha amiga daqui de Rosário, também psicóloga, me mandou uma mensagem. Você tá bem? Eu falei, não, não tô bem. Ela falou, vem pra casa. Vem aqui pra minha casa e fica aqui. Em um dia e meio, eu cheguei em Rosário. Eu cheguei em Rosário, ela super, super me acolheu. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo nesse momento. Só tava precisando de colo mesmo. Fiz algumas revisões na moto, mudei manubrio, como chama? Guidão, mudei guidão, coloquei um baú atrás, porque o saco bag levava 2 horas para colocar, para tirar, e aí colocando o baú, menos 2 horas de ficar atando coisas e tal, 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 tal. Só que aí isso também vai muito dinheiro, e aí eu tive que ficar, acho que 1 mês e meio em Buenos Aires, esperando a moto ficar pronta, e aí vem um gasto. E aí a moto ficou pronta, eu fiquei bem, agora volto, porque eu vou pro sul agora. Quero no meu aniversário, que é terça-feira agora, dia 20 de dezembro, a minha ideia era que eu chegasse no Ushuaia no meu aniversário. Era o meu desejo. E depois subir pela costa, né? Descer a 40 e subir pela costa. E se desse tempo, até julho, né, do próximo ano, ir até a Bolívia. Esse era o plano. Saí de Rosário, saí de Buenos Aires. Tava vindo para Rosário, não onde eu ia passar uma noite aqui. Acho que 2 dias eu ia passar aqui. E aí aconteceram uma sequência de coisas, assim, que eu falei, escuta a estrada. A estrada tá te mandando mensagens, então você não tá escutando o que a estrada tá te dizendo. Então escuta a estrada. Não tá na hora de você voltar pra estrada agora. Primeiro porque eu tive um grande gasto financeiro para fazer as mudanças na moto. Tive um grande gasto financeiro no norte também, de ir, vir e tal. E não estava funcionando. Não estava funcionando. Eu também. Outra coisa. A coisa mais importante do porquê que eu tô contando esses detalhes, né? É que eu percebi que para o meu trabalho funcionar, eu preciso ter uma rotina. Eu preciso estar bem.
Eu preciso estar ali completamente. E aí, nesse período, eu fui perdendo vários pacientes porque eu não estava bem. Porque eu não estava 100%. Aí a internet não funcionava, eu tinha que mudar o horário. E a constância da psicoterapia faz parte também da constância de horário, da constância de tudo isso. E não estava funcionando. E aí, isso também vai diminuindo financeiramente também, porque eu não tenho nenhum patrocínio. Eu trabalho e pago, trabalho e pago, trabalho e pago. E aí eu pensei, bom, não tá funcionando, a estrada tá me falando algo. E aí eu comecei a escutar a estrada, né? Do tipo, ok, não vai dar pra eu ser a nômade padrão. Eu vou ter que ser a nômade de outra maneira. Não vai dar para eu viajar constantemente, porque o meu trabalho hoje, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque é o que me mantém na vida. E eu não posso deixar meu trabalho para poder viajar, porque senão como é que eu vou viver viajando? Hoje eu não consigo manter isso. Então, o meu trabalho é muito importante para mim. Então, a minha prioridade é manter o meu trabalho. E aí eu tive que parar a viagem nesse sentido, porque eu preciso juntar grana para poder viajar de novo. Então, essa é uma das grandes dificuldades e que me deixou extremamente frustrada, porque eu tinha um planejamento na minha cabeça e eu sou extremamente teimosa quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça para mim mesma, assim, eu quero isso e eu vou chegar ali, entendeu? Demore o tempo que demorar, eu vou chegar ali. Para mim, comigo. E eu queria estar no Ushuaia agora, eu queria passar meu aniversário no Ushuaia agora. E não vai rolar, e não rolou. E a estrada também ensina isso pra gente, né? Escutar os nossos instintos, saber entender o momento de parada, o momento de pedir colo, o momento de pedir comida, o momento da gente estar abertas a poder escutar o que o universo, a estrada, a moto está querendo dizer pra gente. Acho que eu falei bastante, né? Tá bem interessante, porque é uma vivência, né? E tem tudo a ver com o que eu quero conversar. Porque olha que interessante. Você começou contando o que aconteceu com a sua necessidade, que você não entendia, que era uma falta, e tentou conquistar coisas como todo mundo pensa que é, né? É trabalho, casa, um sucesso profissional, etc. Mas nada disso satisfazia, e aí você trocou a casa por uma moto e foi-se embora. Mas de repente nisso, você também percebeu que, poxa, também não era nem um extremo nem outro, né? Teria um meio termo aí, que você diz que não recomenda para ninguém sair sem um planejamento. E aí quando você foi contando essa história, eu já fui pensando, caramba, eu sou o oposto disso, porque para mim planejamento não dá certo, eu pego também, desmancho tudo que eu fiz e vou-me embora. Então, entre a gente tem esse oposto, mas o meio é tudo, não é que é tudo igual, parece que tem que a estrada é a mesma, Sim, que é uma sabe? mesma vivência. Isso. E foi isso que eu muito me identifiquei com você ao longo de alguns posts que a gente veio até conversando sobre essas perguntas que eu lancei lá na divulgação da live, né? Que é tudo o que acontece com a gente ao longo da estrada que vai nos transformando e vai nos trazendo esse autoconhecimento. Então, você viu que para você, você precisa de uma base, uma estabilidade, eu vou usar essa palavra, para você fazer o que você quer fazer, que é um trabalho específico, né? Muito importante colocar isso. Você realmente foi entendendo, mas você foi entendendo na estrada pouco a pouco, exatamente com o percorrer dos dias e de toda essa vivência. Foi construindo este autoconhecimento. Então, quer dizer, o que eu julgo, digamos assim, é que a gente não sabe o que a gente quer, né? Será? Então,
talvez assim, de uma forma mais profunda, mas eu digo assim, ou a gente tenta conquistar coisas, ou a gente larga as coisas, mas fica um meio ali, tá? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E como que eu vou, talvez seja, como que eu vou lidar com isso? Não, é construir em cima disso, né? Em cima da minha escolha, algum caminho, digamos assim. Não necessariamente que a gente não sabe o que a gente quer, mas é como você colocou ali. Era uma insatisfação que você foi tentando, testando, até que né, foi para um extremo, e ainda assim, mesmo sabendo que era aquilo, ainda faltava uma rota certa. Talvez fosse assim. Até você entender o que você ia oferecer, como você ia construir o seu trabalho, como ia equilibrar tudo isso, né? A vida que você escolheu com o trabalho que você estava criando também, ainda sem saber como realizar ele dessa forma. Então, é um mix de coisas ali, né? Que é passo a passo, não é assim, pegar uma coisa e tá pronta, Não, né? eu acho que, só para comentar isso que você colocou, de a gente não sabe o que a gente quer, eu acho que essa é a visão que as pessoas têm sobre o estilo de vida que a gente escolheu, que é tipo no oba-oba e tudo mais. Mas eu entendo que a gente sabe o que a gente quer e a gente quer exatamente esse desafio de não ter a certeza, de ir lá e viver. Porque se a gente pensar muito, a gente vai conseguir fazer muita coisa e estruturar muita coisa. Só que o que eu entendo, o que a gente está querendo é viver essa aventura de poder descobrir enquanto está vivendo. Eu acho que é isso que Exatamente. dá o friozinho na barriga, sabe? E é isso que dá medo quando a gente larga tudo. Como você vai largar tudo? Você tem que ter certezas de alguma coisa. E a gente tem certeza que a gente quer se aventurar. Essa é a certeza. Pois é muito interessante isso, porque as pessoas se assustam. Primeiro, elas não entendem. Uhum. Eu falo, não, gente, eu não estou viajando. Eu vivo assim. Essa é a minha vida. Eu não estou fazendo uma viagem, né? Aí até ela captar aquilo dali, aí depois assusta. Falei, caramba, mas como assim? Como que você vive assim? Bom, explicar, isso é muito difícil, não por explicar e tentar buscar palavras e falar o que é que eu quero, o que eu sinto, mas é de entrar na mente mesmo, já condicionada com aquele padrão que você contou inicialmente, né? Tem uma ordem cronológica para as coisas acontecerem. Por exemplo, que o final é aposentar e com segurança você sair para fazer isso que a gente está fazendo, né? Exatamente. Então, por isso as pessoas dizem, como você disse aí, que eu achei assim, me encantei, arrepiei, chorei. A pessoa falou, cara, você está se sentindo assim porque você está fazendo coisas que todo mundo, na verdade, quer fazer. Você se libertou. Então, quando a gente tem essa libertação, isso pode doer e isso pode ser uma coisa que a gente esteja conhecendo ou reconhecendo. É uma coisa muito forte, é uma coisa muito intensa. Então, abala também, né? Dessa forma, no entendimento da gente. Porque, como você disse várias vezes, na sensação, na certeza interna, tá ali. Isso a gente sabe. Mas é tudo muito inexplicável, né? Porque como que coloca isso em palavras? É bem difícil. Então, tudo que você falou, né, esse trajeto seu foi muito bem explicado. Por isso foi interessante você colocar bem a sua história mesmo, assim,
detalhada, sabe? Para as pessoas verem que é uma coisa objetiva também, como eu costumo falar. Não é, eu fico falando, não é misticismo, né, gente? Não é jogar para cima. Você falou aí no final, não é Zeca Pagodinho, não, pelo amor de Deus, deixa a vida me levar. Não é assim. Quando eu falo os sinais do universo, o que eu quero dizer é o que você fechou aí também, que o Teiga fala muito bem. Eu adoro o livro do Teiga, porque ele é informativo para ajudar as pessoas a planejarem uma grande viagem. Porém, ele coloca que uma das primeiras coisas é você estar preparado mentalmente, emocionalmente. Tudo isso que você falou. Então, quando eu falo esses sinais do universo, é o que você colocou. Eu tenho que prestar atenção em mim, o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo, o que está doendo, e aí aflorar as minhas capacidades, me organizar, né? E ver o que o contorno todo também está se compatibilizando ali comigo, porque as coisas falam, né? A estrada, o lugar, as pessoas daquele lugar. Será que você combina ali? Será que você está sentindo bem para poder sair agora? Então, é você parar e ouvir tudo, observar tudo, né? E aí sim, você saber escolher se você vai ficar ali, vai passar por ali, vai continuar em frente. Isso é que eu acho que já começa a nos dar uma experiência dessa percepção que a gente tem mais ativa e às vezes mais rápida do que as pessoas que estão numa rotina urbana mesmo. Elas perdem essa conexão, essa percepção. Porque ou é muito medo, né? A gente tem um padrão de medo. A gente olha para um lugar escuro, para um determinado tipo de pessoa e a gente já vem com uma sensação, com uma emoção. E quando você está vivenciando tudo isso muito intensamente na estrada, é só você ali, você não pode simplesmente abraçar as primeiras impressões e os padrões que a gente já está acostumado. A gente Principalmente tem que nós enxergar mulheres, muito né? além. Principalmente nós mulheres. Exatamente. Então, e eu falei, eu tive uma live com uma mulher nômade que ela anda de carro também, me encontrei com ela 2 vezes, ela estava aqui no mesmo hostel que eu estava, a gente se reencontrou e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão de segurança, de percepção, dessa experiência que a gente adquire de uma forma inexplicável nesse sentido e principalmente em relação às mulheres, mas que serve muito para os homens observarem também, porque todo mundo está sujeito, né? Mas dentro disso tudo que você falou e que a gente está conversando, eu queria me aproveitar, né, da psicologia. Eu sou terapeuta, terapeuta holística, né? Não optei por não ter formação clínica superior, mas digamos assim, de vida, né? Então, eu tive muito aprendizado com profissionais e muito aprendizado com os clientes. E não só dentro disso, mas muito mais comigo mesma, né? E com a minha vida. Então, talvez esses estudos possam facilitar a gente a absorver e a ter esses entendimentos. Eu não sei. Porém, também eu conheço muita gente que não tem nada a ver com nenhuma crença ou com nenhum estudo nessas áreas, né, mental e emocional, que realmente está comprovado que se transformam quando está na estrada. Uma viagem transforma, o fazer essa coisa inexplicável, vamos colocar aqui que é o nosso tema, andar de moto, é transformador. Então, no fim das contas, é terapêutico, mas não é a terapia, né? Que é como tem uma matéria aí, né? Sua aí também para sair. E isso é muito interessante. A gente não substituir, porque não vai, talvez, trazer um resultado efetivo para a sua saúde real, mental e emocional, mas
é um grande meio, né, de você aliviar e, e se encontrar, né? Agora, diante disso, o que que você diz daqueles posts que a gente estava conversando, que a gente se lança sozinha, em solitude, e aí a gente se comunica e conhece culturas e pessoas e faz uma troca extremamente terapêutica nesse sentido, principalmente você, que vai mesmo assim oferecendo, né, esse processo e esse trabalho com a psicologia, mas ao mesmo tempo a gente quer se ficar reclusa, a gente, né? Muito. E como que explica isso? Isso é da estrada? Isso é o hábito de andar sozinha? E aí, o que, que você percebe Nossa, você nisso? me pegou, porque é um tema que eu venho pensando bastante e tentando entender a raiz disso psíquica também. Eu acho que eu entendi alguns caminhos, mas não posso te dizer assim, ó, tô certa de que é por isso. Mas tô tentando entender, porque eu também tô vivendo, então viver e entender um fenômeno é meio complicado. O que eu senti, por exemplo, no norte, e até mesmo no Brasil, é que chegava um momento que eu já não queria falar com as pessoas. Tipo, não queria mais interação com as pessoas, porque tava me cansando. E aí eu não entendia, tipo assim, por que que eu não tô querendo interação com as pessoas? Por que que as pessoas estão me cansando? Por que que eu tô querendo ficar tão reclusa no momento da estrada, do qual eu poderia estar conversando com muitas pessoas, conhecendo muitas pessoas, fazendo networking também. E eu só querendo, tipo, me afastar das pessoas e querendo, tipo, alguém me acolhe, eu quero colo, tipo, me tirem daqui. Essa era um pouco a sensação no Brasil, então 100% essa era a sensação. Mas no norte da Argentina, teve muitos momentos que eu já estava cansada da paisagem. Tipo, eu ia num lugar, eu sabia que era lindo, mas eu já não estava sentindo que era lindo. Falei, pera, passa algum fenômeno aqui. E atendendo nômades, né, também, porque eu atendo nômades, comecei a ler alguns posts, comecei a ler sobre artigos científicos também e tal. E aí eu comecei a entender algumas coisas. E uma dessas coisas, pensando no nosso desenvolvimento do nosso cérebro, é que o nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso. Tudo que é novo demanda muita energia, demanda muito de nós. Então, tudo que a gente tem que aprender novo, o nosso cérebro ele faz o seguinte: e aí, gente, tem alguma coisa aí parecida do que a gente já fez? Pega isso daí, porque eu não vou fazer esforço, não. E é isso que ele faz. Quando não tem, começa bah, 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 você não sabe fazer isso. Bah, 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 você não tem recurso para isso. Bah, 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 e eu não quero me esforçar. Bah, bah. E aí, o que que ele demanda da gente? Uma necessidade de aprender algo novo, que pode ser extremamente prazeroso quando a gente encontra recursos à nossa volta para poder lidar com esse algo novo, mas quando a gente não encontra recursos, isso pode gerar um sofrimento psíquico. Então, o que eu percebo é que visualmente, quando a gente está num lugar novo, a gente precisa dar conta visualmente de coisas novas, usar todo um processo de outras ferramentas das quais a gente já tem para dar conta desse novo. Interação interpessoal, que já demanda uma energia muito grande da gente. A insegurança de ser mulher em um lugar desconhecido já demanda uma energia extrema da gente. A moto demanda uma energia física, sim, demanda, não tem como não demandar. E tudo isso de uma vez só gera o quê? Uma pane. Para, porque a gente não vai dar conta de tudo. Escolhe uma coisa. Escolhe uma coisa por dia, por vez, alguma coisa assim. Hoje eu vou só estar na estrada. Então, quando você tá só na estrada, tipo assim, você vai tirar uma férias de 15 dias, você tá na estrada, você tá de férias, entendeu? Então, seu cérebro, ele tá o quê? Descansado, ele dá conta de dar conta de tudo novo.
mas a gente tem um estilo de vida que é estar na estrada o tempo todo. Então a estrada não é mais o oba-oba, que legal, daqui a pouco eu não vou ter mais isso. A estrada é a estrada. A estrada é um caminho que vai te levar para um outro lugar que você tá ali tendo prazer, mas quando você chegar no seu destino, você não quer fazer turismo, você quer descansar. Porque você sabe que no dia seguinte ou depois você vai ter que precisar dessa energia para estar na estrada de novo. Então não é turismo. E aí a gente aprendendo a economizar energia e saber usar a nossa energia para quê e quando, isso faz completa diferença. E aí, por exemplo, no norte, eu comecei a fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu tô na estrada todos os dias, eu não vou entrar em contato muito com as pessoas, porque já demanda muito do meu corpo, da minha energia, e eu estar em alerta, atenta, se tem alguém, se alguém tá me seguindo. Tudo pode acontecer na estrada, né? Você sabe. Então, já aconteceu de pessoas me seguirem. Então, não quero isso. Então, eu fico muito atenta em tudo isso. E aí, então, se eu tô na estrada, toda a minha energia é pra estrada. Agora, se eu tô turistando e eu preciso da moto, eu vou dormir cedo, eu vou me alimentar, eu vou cuidar do meu corpo. Se eu vou encontrar muitas pessoas, por exemplo, eu fui num encontro de mulheres feministas campesinas. Passei uma semana sem pegar na moto, sem conhecer um lugar novo, porque eu sabia que iria demandar de mim uma energia muito grande de falar em espanhol, de entender espanhol, de apresentar o meu trabalho em espanhol, porque eu também apresentei meu trabalho lá na universidade em espanhol, de conversar com as pessoas novas em espanhol, de apresentar, de convidar as pessoas para o meu projeto em espanhol. Então, eu sabia que isso ia demandar uma energia muito grande. Então, se eu não tivesse essa energia em mim, eu não ia conseguir fazer nada. Então, eu entendo que a gente também tem que escolher o que a gente vai fazer e onde a gente vai colocar a nossa energia em cada momento, em cada lugar onde a gente está. E não precisa falar com todo mundo se a gente não quiser. Não é só porque a gente é viajante ou porque as pessoas estão encantadas porque a gente é mulher de moto e tudo mais, que a gente precisa ficar educado o tempo inteiro, sabe? Isso também eu aprendi na estrada. Eu sempre tava, tipo, muito educada, tô com todo mundo. Ai, que legal, obrigado, não sei o quê. Eu já entendi. Se eu não tô afim, eu vou ser educada, com certeza. Mas eu não vou interagir. Eu vou me ausentar e guardar essa energia pra mim, porque é o que eu preciso. Então eu entendi isso também, pela neurociência, Mas, o nosso cérebro uhum. ele cansa demais com coisas novas o tempo inteiro. Então ele precisa de rotina, ele precisa de constância para acumular energia e depois gastar de novo. Pois é, eu dei uma estudada, não como você, mas na neurociências, porque Ai, eu fazia, né? Tá caindo de novo. tá. Vida de Bom, caiu, nômade levanta, de né? A beleza. estrada continua. Eu fazia um trabalho com a dança e com as mulheres, e com geral também, dessa reconstrução, desse resgate, né? Do ser. E fisicamente também, né? Dessa questão cerebral, de uma recriação de um caminho, né? De um trajeto todo dos nossos pensamentos, dos nossos condicionamentos, o que a dança proporcionava dentro disso. Então eu dei uma e estudei também com uma professora que ela é alguma coisa da Academia de Ciência também, que trabalha com neurociências. Então, assim, eu consegui aprofundar um pouquinho para eu ter meu entendimento. E é incrível, realmente, quando a gente entende. Porque, por exemplo, você colocou aí uma questão que já me veio tudo isso que eu já li, já conheci, já testei, já, né, até trabalhei com isso com as minhas alunas, dentro do meu palavreado, lógico, não científico.
Mas aí você colocou uma outra coisa, logo em seguida, que aí digamos, já me ajudou, já me esclareceu. Quer dizer, primeiro que o cérebro, a gente já está tendo esse conhecimento, está muito divulgado por vários coaches aí, que ele é preguiçoso, isso é uma coisa ancestral nossa, pelo sentido da nossa sobrevivência, de acumular energia, etc. e tal. Beleza. Só que quando você falou, e eu já estava pensando, por isso que eu fiz assim com o dedinho quando você falou isso, realmente a gente tem que escolher uma coisa. Porque aí me veio exatamente isso, sabe? Eu tô na estrada. Cara, pra mim, eu não vejo outra coisa que não seja estrada. Eu agora não quero parar, não quero morar em lugar nenhum, não tô afim. Às vezes, eu crio um espaço na minha mente para fazer essa imaginação, mas não consigo. Diferente de uma época que eu fui mochileira, andei mundo afora, e quando eu quis parar, eu senti uma necessidade, parece que eu fui direcionada para um lugar onde eu me encantei, tudo fluiu, tudo se abriu magicamente, enfim. Mas aí, dentro disso que você falou, então eu quero estar na estrada, eu quero estar na estrada. E a estrada é o quê? É eu sozinha, o tempo todo, com o foco, como você falou ali, com atenção, né, de pilotar, de estrada e tudo, que eu me permito, né, talvez por experiência, por facilidade com a moto, por ser uma moto, né, pequena, baixa cilindrada, o que me proporciona, né, baixa velocidade também para que eu possa apreciar paisagens, parar vários momentos e tudo. Então, eu escolhi aquilo dali, mesmo que inconscientemente. Então, quando eu chego num lugar, principalmente cidade grande, capital, antes, tempos atrás, eu me trabalhar e me conhecer quais seriam as minhas reações, hoje, quando eu vejo que eu estou tendo reações, eu já procuro me observar de fora para que eu possa agir e não reagir àquilo dali. Então, eu reagia de uma forma muito antissocial. Era um choque para mim, né? Um bicho da estrada, de repente, entrar na cidade grande. Era um choque. E como você falou, a repercussão nesse mundo virtual de hoje é tão grande que eu chego num lugar, as pessoas já me conhecem. Então, querem conversar, aquela coisa toda. E aí, eu posso manter a minha escolha até que eu faça a minha readaptação para passar um tempo que eu quero passar naquele lugar, porque se eu parei ali, eu quero estar ali, supostamente. E aí você disse muito bem essa coisa. Eu não tenho que ficar conversando com todo mundo, se eu ainda não estou preparada para isso. Eu acho que isso vem do autoconhecimento que te permite você ser você mesmo. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava aqui no hostel, estava preparando, colocando lá minha esteirinha para praticar meu yoga, acordar, puxar a alma para o corpo. E aí chegou umas pessoas e tal para um papo, sentaram, nem perceberam o meu clima, minha esteirinha ali e tal. Eu olhei tranquilamente e tal, falei, pessoal, ok, mas eu vou primeiro acabar de acordar, fazer meu processo aqui, eu já estava entrando em meditação, vou fazer meus alongamentos, aí depois eu chamo lá vocês para a gente poder fechar essa conversa aí e tal. Aí o pessoal, não, tá, nossa, desculpa. Então, assim, quase me invadiu, mas eu não permiti e nem saí daquilo que ia fazer para me entregar num bate-papo, entrar no celular, que a gente ia ter que resolver algumas coisas. Então, é realmente você saber o que você quer, colocar ali, se expressar, né? Se fazer entender e resolver ali. Isso é tão difícil que eu vejo para as pessoas fazerem, porque as pessoas ficam com medo de serem grosseiras, de serem sem educação e tal. Não, gente, não é. Isso é você ser sincero com você e com o outro. E você ser sincera não significa que você precisa de ser grosseiro e faltar com respeito para com o outro. Às vezes, uma resposta mais firme
mais objetiva, sincera e da sua parte do que você quer, pode soar como grosseiro para o outro, porque as pessoas não estão muito acostumadas, Exato. né, a receber umas respostas. Pois é, tanto que quando tem gente que vai para outros países, alguns países onde eu vivi também, todo mundo fala, nossa, o pessoal aqui é muito grosso. Não é, Não, as porque pessoas são eles falam de uma diretas. forma... Na Exato. Inglaterra eu aprendi muito isso. As pessoas são diretas. Para que ficar fazendo rodeio? Rodeio, gente. Vai, diz logo o Fala que logo. quer. Fala logo o que quer. Se não Eu falou, é adoro, porque não gente. Eu quer. chego assim. Isso. Eu chego num lugar para uma pessoa e falo, olha, isso, aquilo, eu preciso daquilo. A pessoa fala, não. Ai, que bom, muito obrigada. Gente, isso Ótimo. poupa meu tempo, Exato. sabe? Meu tempo, Exato. não gera expectativa, parto para outra. Pô, caramba! E não significa que depois eu não possa conviver ou conversar com essa pessoa outras coisas. Ela só não Exatamente. pode me dar aquilo que eu pedi, sabe? Mas não significa que ela não é legal nem nada. Então, isso é muito autoconhecimento, porque quando você se conhece e trabalha as suas reações e as suas expressões sinceras, você também entende o outro, sabe lidar com o outro e com as situações, né? Sim. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque eu tenho uma reunião agora, tinha às 8, já, a gente já Sim. iniciou. Mas eu adorei, assim, o nosso papo. Obrigada pelo convite, por abrir essa possibilidade desses diálogos, que eu acho que é muito importante. E acho que é importante também a gente expor as nossas vivências nômades reais, sabe? Porque a gente vê nômades que são reais também, mas que estão lá com as fotos maravilhosas, que já estão ganhando milhões no YouTube e não sei o quê, e blá blá blá. Que para nós hoje é uma realidade completamente distante. E essa realidade da qual a gente está vivendo, que a gente também pode chegar lá se a gente quiser, não tem problema nenhum. Mas essa realidade, ela é importante também a gente falar dessas dificuldades, do que acontece, do que funciona, do que não funciona, do que é bom, do que não é, do que move emocionalmente também, né? E muitíssimo obrigada por essa oportunidade desse diálogo. Eu que agradeço por complementar aqui a minha vivência e passar para as pessoas que estão sempre acompanhando aí, querendo saber também um pouco mais e botar o pezinho na estrada cada vez mais também. Obrigada. Obrigada a você, um super, super abraço, boa viagem, bons ventos. E se chegar pelo Brasil de volta, me avisa. Quem sabe a gente se encontra na estrada. Avisa, avisa. Bons Super abraço. ventos. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoas, foi bem legal conversar com uma psicóloga que passou por um grande processo, né, pessoal de autodescoberta, de organização da sua vida, do seu trabalho. E olha só para você ver, né? Os estigmas, perdi a palavra, os estereótipos, né? Aquelas coisas que assentam em cima das pessoas, do jeito, das escolhas e das profissões, né? Uma psicóloga que largou tudo e depois disse assim, o que eu fiz com a minha vida, né? Então ela contou ali a história de uma forma que, caramba, né? E aí? Como que funciona isso? Então, ela contou todo um processo que dá para gente pegar a experiência dela, absorver e tirar aquilo dali, dos pontos onde você tem dúvida e já aproveitar, né, de tudo que ela passou para gente. Obrigada, você sempre presente aí, prestigiando e dando feedback também, fazendo perguntas que ajudam imensamente, tocando em frente. Pois é. Então, eu sempre digo também o que ela falou. Eu não quero ser responsável pela decisão de ninguém. Eu não sou responsável, eu não quero ter responsabilidade por ninguém. Então, por isso, eu nunca dou uma indicação, nunca falo para ninguém fazer nada. Né? Eu dou dicas e conto da minha vida. Né? Aí a pessoa, bom, não vou fazer assim como a Estefânia, porque ela é já mais jogada no sentido, como a gente falou, não é vida louca. Eu não sou vida louca, não sou doidona, não sou uma riponga, né? Que tô por aí sem
não estou dizendo que os hippies não são, mas aparentemente eles não têm um objetivo, né, profundo, talvez, na vida e nem material, como a gente bem sabe. Eu tenho, né, essa busca que está aí no âmbito psicológico, terapêutico, mental, emocional, uma coisa profunda mesmo. E, obviamente, tem os meus sonhos materiais também, mas que neste momento não cabem, né? Como eu expliquei, a questão da minha mente, de assentar em um lugar. Então, ela colocou isso de uma forma bem legal, e aí por isso que eu digo, como ela falou, precisa de planejamento. Ela sentiu isso, ela descobriu isso, e descobriu muitas coisas nela que ela não sabia que ia sentir, e que houve necessidade de organização e de estrutura, de base. Eu já não sinto isso, e não vou recomendar para ninguém fazer isso. Então, eu entendo o lado dos outros, né? Eu compreendo que as pessoas têm um formato, uma necessidade de um formato, né? E eu sempre falo, se planeja, né? A dica que eu deixo é, não fica só se planejando, que eu tenho aquela minha frase, quem me conhece também, me acompanha já sabe, que é penso, logo desisto, né? Mas no sentido de ficar protocolando, achando empecilhos em tudo. Então, se vocês forem me acompanhar ao pé da letra, né? Todo mundo vai largar tudo, porque eu vivo falando, gente, eu vivo agora. Eu vivo agora e eu não tenho, a minha mente, ela trabalha de uma forma diferente. Eu não tenho uma percepção de futuro. Eu não consigo fazer um planejamento, como me fizeram a pergunta lá no meu quadro baú de perguntas, né? E aí, ano que vem vai vir aqui pro Motofest de Brasília e tal. Eu falei, olha, é uma coisa que eu não consigo planejar. Porque para mim tá tão distante que um ano são 10 anos para mim, sabe? Então, se por acaso eu estiver próximo e naquela proximidade de dias também, eu estiver sentindo, nossa, tô afim de ir lá, tem alguma coisa me atraindo para ir lá, marcar presença, eu vou, né? Senão, aquilo para mim não vai fazer sentido, não vai fazer parte do meu propósito, eu me deslocar para ir para um evento, se naquele momento eu não estou cabendo ali, né? E isso é uma coisa de eu saber realmente o que eu quero e saber se vale a pena para mim. Não é porque é um evento que eu teria que marcar presença, porque todo mundo de moto tá lá e tudo mais. E, tipo, não, para mim não faz sentido, né? Porque eu vivo de moto por um prazer pessoal, inexplicável, né? Que pilota sabe. Não tenho necessidade de estar nesse sentido de evento com outras pessoas que pilotam. Por isso mesmo eu não participo de motoclubes, mas eu gosto quando eu chego de conhecer os motociclistas, de atender eles também quando eu cheguei, né, me reequilibrei no lugar. Tanto que eu vou conhecer pessoalmente vários seguidores que me convidam para ir na casa deles, para a sede dos motoclubes, para os eventos, né? Então, eu vou trocar essa vivência pessoalmente. Mas grandes eventos me cansam, inclusive, né? Como a gente estava falando, sobre essa questão cerebral, que é científica, é neurociência. Então, o meu cérebro, ele prepara o meu corpo para que eu esteja sempre gastando, usando, né, mantendo talvez a minha energia, na verdade, nem gastando, ali comigo mesma, sozinha, né, naquela vida que é o foco da minha mente hoje em dia. Então, quando eu me deparo com essa demanda de música alta, de muita gente, muita conversa, tanto que a minha garganta até começa a doer um pouco quando eu converso muito, porque meu corpo nem está acostumado, né? É muito interessante isso. Mas não significa que eu não goste. Poxa, eu fui num evento de moto em Alagoas ainda, se eu não me engano, onde o Supla tocou.
Ai, caramba, eu fiquei lá até o final do evento, porque o Supla era o penúltimo, eu acho, a tocar, e depois eu quis ir no camarim dele, conversar com ele e tal. Então, assim, eu tava ali, eu me concentrei para não ficar cansada, para não ficar chateada, para não ficar emburrada, para não estragar aquele momento, né? Então, o máximo possível que eu pude ali me divertir, interagir com o pessoal que estava comigo e tal. Então, foi bacana. Mas queira ou não queira, é o meu jeito. Eu tenho um nível, eu tenho um limite de socialização. E é o meu jeito, e hoje eu consigo expor isso para as pessoas. O pessoal que estava lá, que foi o pessoal do motoclube que me acolheu em Maceió, Drunks, que estão no meu coração, me levaram lá nesse evento, né? Então, teve uma hora que estavam na roda e me levaram para a roda e tudo mais, então brinquei um pouco e tudo, depois eu saí, eles já sabiam, me respeitavam, sabe que ao mesmo tempo em que eu tô ali falando massa, participando com todo mundo, de repente eu me retiro, porque eu preciso de repor essas minhas energias, já pelo jeito que eu me criei, né? Eu me recriei, assim. Então, isso vai de cada um saber quem é, como é, e se preservar, né? Quando você respeita o outro também. Porque se eu não me respeitar, eu vou acabar perdendo a minha educação, né? E vou dar uma lapada em alguém, porque, tipo, eu já não tô aguentando mais. Então, eu acho que é isso muito que acontece nos relacionamentos, sabe? É aquela coisinha assim de um casal, o outro começar a brigar, ficar emburrado e tudo, porque eu não sou sincera comigo de me expressar para o outro de uma forma objetiva que eu não tô curtindo aquilo dali, né? E aí eu fico emburrada, daqui a pouco vem uma discussão e tal, que o outro não entende, não entende o seu limite. Cara, isso é muito psicológico, isso é muito psicologia, né? Então, por isso que eu quis trazer essa convidada hoje, bem bacana, que é uma motoca, assim, né? Que também, vejam só, em relação a muitas pessoas, e até a mim mesma, ela tem um período muito curto de viagens, né? Ela começou de 2009 para 2020, mas ela tem um processo de viagem muito intenso e muito grande, né? E como eu sempre costumo falar, um ano de vida nômade, um ano de estrada, uma longa viagem, você amadurece 10 anos da sua vida, como se você tivesse vivido 10 anos. Mas para esses 10 anos valerem a pena, você tem que estar consciente, né? Atento na vida que você está vivendo. Então, eu sempre falo muito sobre isso nas minhas lives filosóficas, né? Das minhas experiências, para ver o quão importante é a gente estar consciente das nossas decisões, das nossas escolhas, de fazer o que a gente faz, de ser como a gente é. Né? Por fim, ela tinha uma reunião, faltou só a gente falar sobre personalidades, que é a minha forasteira, né? Não posso deixar aqui de colocar meu chapéuzinho numa live, mas a gente falou sobre isso na live com a Melina, que é uma nômade atriz que anda de carro pelo Brasil e que eu conheci e me reencontrei com ela agora há pouco tempo. Então, se vocês quiserem saber um pouco desse lance de personalidade, de como a gente lidar com essa personalidade que a gente criou para com os outros, aí vocês podem assistir a live com ela. Foi anteontem, talvez anteontem. Bom, tá no meu perfil, são 3 lives com essa que eu vou deixar aqui gravada. A Nômade Atriz de Carro, que a gente falou sobre isso, sobre liberdade na estrada, que falou sobre tudo isso, mulheres, segurança, personalidade, etc. A outra live que eu falei só sobre fazedores de chuva, e essa de hoje aí, bem com esse autoconhecimento com base na psicologia, né? Planejamento, o que eu estou fazendo, como é que eu vou lidar com isso, né? E essa questão cerebral que ela deixou por último, que foi muito bacana. Então, agradeço aí a presença de todo mundo. É sempre legal, né, eu bater esse papo e mostrar um pouco da minha vivência para vocês. E tá lá. O baú de perguntas, vou postar no story daqui a pouco, para se alguém tiver mais alguma pergunta, já deixa lá na caixinha que eu vou respondendo aos poucos, beleza? Então, valeu, pessoal. Bons ventos aí para todo mundo.